Os amigos dele ainda. E aí, pô, já não tinha o apoio da esposa, já tava ferrado, tudo dando errado, né? E Jó respondeu à esposa. Jó declarou para ela: tu falas como uma louca. Já arrumou briga já. Aí já tava ruim o negócio. Aí acabou, cara. Que sala, não tinha nem sala mais, né, cara? Já tá ruim, o que dá pra piorar, né? Fechou. Falou, vou abrir com a esposa agora, é só o que falta. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. E aí 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que atingiram aquele homem, foram visitá-lo. Quando aqueles homens o avistaram de longe, mal puderam reconhecê-lo e romperam em lamentação e profundo choro. Eles ficaram sentados no chão na companhia de Jó durante 7 dias e 7 noites seguidos. E nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois a contemplar o seu grande sofrimento, não encontravam forças para dizer nada. E diante de todo esse contexto, Jó chegou a lamentar o dia do seu nascimento. Ou seja, aqui acho que começa a entrar o ponto de questionamento, que é o ponto onde Jó começou a fraquejar. Porque ele estava passando por dificuldade, a esposa fez uma recomendação para ele, né? Aí os amigos começaram a duvidar dele. Pô, todo mundo ao seu redor duvida de você, você começa a duvidar de você, como vocês falaram. E aí Jó começou a lamentar o dia do seu nascimento. Que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou um varão nos nasceu. E é totalmente compreensível que, mesmo sendo considerado um homem temente a Deus, Jó tenha em determinados momentos murmurado e questionado a soberania de Deus sobre ele e como que Deus agia e reagia em relação a cada ser humano, pois sendo ele um homem íntegro, estava enfrentando tamanha provação. Tá? Então, o que você pode tirar daqui, Rodrigo, em relação aos amigos dele? A primeira questão aqui, o mito, é que eu também tinha muitas dúvidas sobre Jó, ainda tenho. A gente sempre fala amigos de Jó, fala da paciência de Jó, mas tem um provérbio também análogo, os amigos de Jó, que é a mesma coisa de amigo da onça. Mas vamos raciocinar um pouquinho. Olha o que o Tiago acabou de ler. Os amigos vieram de longe, ricos, sentaram com ele no lixão. Traduzindo para hoje, Jó morava nos jardins, foi ficar no lixão mesmo, debaixo ali, no lixão, coçando com o caco. 3 amigos tão ricos como ele, vêm de lá dos jardins, cara que jogava golfe com ele, você entendeu? De tênis, quadra de tênis, que viajava com ele pelas ilhas gregas, que pegaram carona talvez com ele no carro chique dele, qualquer coisa. Agora esses caras vêm e eles vão onde ele está. E ficam 7 dias ali lamentando com ele. Pô, os caras são amigos dele. Porque normalmente, você sabe, no mundo empresarial, quando você perde tudo, olha lá. o cara nem responde seu WhatsApp mais. Olha lá, hein? E na festa, talvez, finge que nem te conhece. Olha lá. Os caras vieram. Então, peraí, os amigos de Jó não eram tão amigos da onça, assim, senão eles não iriam lá. Você acha que eles só não eram bons conselheiros? Eu vou responder sua pergunta com outra pergunta. Para ser bom conselheiro, você acha que o camarada deixaria as empresas dele para ficar 7 dias com o outro lá só aconselhando? No mundo empresarial que vocês vivem, se o cara não fosse seu amigo de verdade, você se ferrar e perder tudo, ele vai deixar o business dele, porque naquela época o pessoal também tinha a sua vida ocupada, para ficar 7 dias do seu lado só te aconselhando? Então, na verdade, eles eram amigos mesmo. Amigos mesmo. Mas se eles eram amigos, então, peraí, agora eu vou fazer outra pergunta. Você tá ferrado, perdeu tudo. 3 amigos vêm de longe, dispostos a largar todo o emprego deles para ficar te aconselhando durante 7 dias. Não era mais fácil te dar uma ajuda financeira? Ô, Jó, não fica aí no lixão, não. Eu vou te arrumar um apartamento, eu vou pagar uns 3 meses de aluguel para você. Você entendeu? Então tem um paradoxo aqui. Eles eram tão amigos que eles vieram se condoer com ele. E a Bíblia não fala que foi falso o sentimento deles, fala assim, eles viram que a dor era muito grande e eles participaram dessa dor. Mas se eles participaram dessa dor, por que eles não fizeram nada, nem deram ajuda financeira para Jó, nem tiraram Jó do lixão ali? Por uma única razão. Os caras estavam com medo de... Medo de... Completo. Medo de cair sobre ele, a ira de Deus. Tá indo certinho. É porque eles tinham uma opinião exatamente sobre o porquê ele estava assim. Ele estava assim porque ele foi... Porque ele tinha pecado. Ele estava pecado.
Eu gosto demais de você, mas se o juiz mandou você prender, você está lá na cadeia, eu não vou entrar com os meus guardas e tirar você da cadeia porque eu sou seu amigo. Porque se a justiça te prendeu, a justiça sabe o que está fazendo, teoricamente. Sim. Eu Então não vou intervir. Então, assim, só pra gente não perder o sono. Então, em tese, o que a gente tá falando, eram homens amigos de verdade, Amigos de verdade, tementes a Deus, tementes a Deus, e ainda assim, por uma interpretação errada... exatamente, não ajudaram o Jó. Porque se eu ajudo o Jó, o que eu estou fazendo? Eu estou intervindo na justiça divina. Então, às vezes, você vai ter amigos que são amigos de verdade, que são tementes a Deus, Mas estão equivocados. estão equivocados e a culpa não é deles. Não é deles. Por isso que E Deus nem também... sua. Por isso que Deus É. não fulmina eles. Deus os repreende no final. No final eles vão ser repreendidos. Nossa, Mas não vão olha fulminar. só. Agora, tem uma pergunta que até pensei que vocês iriam fazer aqui. Estava esperando essa pergunta. Aí, quando falou da mulher de Jó, eu falei, eu não vou fazer, não vou jogar para a hora dos amigos, então, se a pergunta não vier. A gente sempre faz essa leitura, é a tendência, nos colocando no lugar de Jó. Tanto é que a própria linguagem que nós quatro estamos usando aqui, olha, quando você se sente assim, você começa a duvidar de você mesmo, quando as pessoas te acusam, e muita gente que está nos ouvindo também está pensando assim, pois é, estou me pensando quando eu fui ferrado, quando eu fui injustiçado, quando eu fui acusado do que eu não fiz, por quê? Mas vem cá, nós temos uma maioria da história tendo um comportamento parecido, a mulher e os 3 amigos. Ou seja, todos nós queremos achar a culpa. Até teve um momento que eu não sei se foi, acho que foi o Thiago falou o seguinte, a gente também fica só achando que o camarada fez alguma besteira para poder estar aquilo ali. Você sempre fica, pô, se esse cara ferrou, o cara falou assim, olha, perdi tudo, cara. A primeira pergunta é assim, o que você fez de errado para sua empresa falir? A gente também sempre acha que o cara cometeu um erro. Por mais que nós falemos, há coisas que acontecem, independente de sermos culpados, na primeira pessoa do singular isso funciona. Quando vamos falar na terceira pessoa do singular ou plural, a gente já não pensa assim. Se o camarada chegou aqui, ele quebrou, você fala assim, o que você fez de errado para quebrar? O que você pisou na bola para acabar o seu casamento? O que você errou? Aí eu faço a pergunta essa, eu construí tudo isso para chegar a essa pergunta. Por que nós temos a tendência de ser amigos de Jó na atualidade? A gente sempre encarna o Jó. Eu sou o que sofre. Mas em 90% dos casos, eu sou também que emite juízo de valores sobre o outro. A gente faz isso o dia inteiro. O sujeito bateu o carro e quase morreu, os amigos vão comentar, pô, mas aquele cara era pé de chumbo, né? É fogo. Aquele cara era pé de chumbo. O sujeito morreu por um problema de saúde, mas aquele cara também, você viu quando ele comia, como é que ele comia? Várias vezes eu falei com ele, cara, come menos gordura, teve infarto. A gente sempre procura uma explicação. E sabe por quê? Medo. Tem uma palavra em alemão que o Freud usa também, e essa palavra não tem uma tradução precisa em português, é Schadenfreude. Schadenfreude, em alemão, Freude é alegria. E Schaden é desgraça. Schadenfreude é uma alegria na desgraça. Nós não temos uma palavra em português para traduzir isso, nem em inglês. Nem em inglês. O que os alemães queriam dizer com alegria na desgraça? Seria mais ou menos assim. Quando tem um acidente, vamos supor que teve um acidente, um helicóptero caiu, tá bom? Caiu e matou 3 tripulantes, mas a pessoa que você mais ama estava no helicóptero e foi a única que saiu ilesa. Você não fica triste, você comemora. Mas não é uma comemoração como que você acabou de comprar uma nova empresa e que está indo bem no mercado. É uma comemoração na desgraça. Passou no concurso público, em primeiro lugar. Você está comemorando que você passou e um monte foi reprovado. É uma comemoração na desgraça. É isso que chama Schadenfreude. Não é errado, não é imoral. Então, você acha errado ou imoral? Não, não é. A questão é... Aí agora eu vou puxar o Freud. Não, posso só contar um parênteses aqui? É porque eu passei por uma situação assim... Lembrando que não é errado, tá? Eu vou explicar Ótimo. qual o problema. Ufa, que bom. É porque eu fiquei num sentimento muito dividido, assim. Eu tava um dia em casa, peguei meu celular, acho que talvez o Lucão ou o Gui, ou o Kaique, não sei, me mandou uma notícia, assim, de que o helicóptero que o Guilherme Benchimol ia pegar caiu, né? E Guilherme Benchimol, Ele né, se recusou a pegar, né? que é o presidente da XP, enfim, um amigo, uma Judeu? pessoa judeu, de criação, né?
não necessariamente de prática, né? De prática, né? E aí, quando eu vi essa matéria, eu falei, caraca, olha só. E a história era mais ou menos assim. Ele ia para um lugar, e aí ele acabou não pegando, né, o helicóptero que ele ia pegar, porque antes do helicóptero chegar, o helicóptero caiu. O helicóptero caiu. E isso tudo aconteceu por uma mudança de logística que tinha acontecido. E eu, como um cara que não conhecia os pilotos e nada disso, apenas olhei para um amigo e falei, livramento. Né? E esse foi um dia de muita reflexão para mim. Uma reflexão de que era para esse cara ter morrido se não tivesse feito algumas mudanças de logística. Né? E então, por um lado, eu fiquei muito feliz. Né? E até, poxa, passei por algumas situações particulares, não vou falar em relação a isso, mas que eu nunca vi, por exemplo, ele desse jeito. Né? A reflexão que aconteceu na cabeça dele, do porquê isso tinha acontecido com ele e tal, foi muito profunda. E na minha cabeça, livramento. Por outro lado, você teve gente que morreu e sofreu. Mas o meu primeiro instinto não foi pensar nisso, foi pensar no Joss, o personagem que eu me identificava, que eu conhecia ali, né? E então eu passei por isso, exatamente o que você falou, dessa alegria na desgraça, ou sei lá o que e tal. E realmente, cara, assim, é muito doido porque isso acontece. Para mim, isso daí não tem como não ser, de alguma forma, cara, uma ordenança, sabe, divina. E aí você fala, mas é injusto, porque outros morreram. Mas, cara, a gente tá falando... O tópico desse programa de hoje é falando basicamente sobre o quanto a justiça não existe no mundo material aqui, né? E que existe algo muito mais complexo do que isso, cara. Enfim, aí só para contar um relato real do termo que você acabou de dizer. A tópica é esse mesmo, a justiça nesse mundo não existe. O que existe é o milagre de Deus conseguir intervir num universo de injustiça sem quebrar as regras do jogo. Ele consegue salvar a economia sem imprimir dinheiro e jogar no mercado, ou sem manipular os dados na bolsa de valores, sem informação privilegiada. Entendeu? Agora vamos colocar qual é o problema. Eu até adiantei aqui, antes de falar se não é imoral, não é errado ter sentimento, eu tenho. Se Deus que defenda, como dizem lá em Minas, né? A Laura estiver num ônibus e tiver um acidente grave ali e várias pessoas morrerem, mas a Laura ser ilesa, eu vou fazer um culto de ação de graças na minha igreja. E não acho pecado isso. O problema, ele está um pouquinho mais abaixo. Está mais abaixo em que sentido? Quando você faz isso, agora eu estou entrando um pouquinho na psicanálise, não é minha área, estou pedindo licença aos especialistas, o inconsciente, ele arma a defesa. Porque o nosso instinto de sobrevivência está sempre atento a qualquer coisa que pode nos atacar. Nós fomos programados para viver, não para morrer. Por isso que nós temos instinto de defesa, o instinto de sobrevivência. Você não tem instinto de morte. A morte é uma coisa artificial. Você quer viver. Você quer viver. Então, o seu inconsciente, quando ele escuta uma tragédia, ele já faz um cálculo mental, numa fração de nanosegundo, e sabe que você tem um risco de ter aquilo ali também. Eu já andei de helicóptero, você já andou de helicóptero, qualquer um de nós podemos cair, tá certo? Pior transporte do mundo. Eu nunca andei. É legalzinho. Não cai nessa, não. Vou permanecer assim. Não, eu já andei, Maio. Cara, aí você fica nessa aí, você fica, não fumo, não bebo, não faço nada tal, de repente, amigos, você nunca sabe. Mas assim, qualquer coisa, você pode ser uma eu doença. ando, mas eu acho Pode ser uma horrível. doença. Um dia eu viajei com um médico, ele falou comigo no avião que hoje, dos cânceres que existem no mundo, e o cara era oncologista, ele falou dos cânceres que existem no mundo, 10% são causas de estilo de vida, 10% são hereditários e 80% é loteria. Então eu estou dando essa informação aqui agora, o inconsciente de todo mundo que está ouvindo a gente, inclusive de vocês aqui, tá assim, poxa, eu também posso estar nos 80%, então eu posso também ser sorteado aí e ganhar um câncer. Para você não entrar em pânico, o próprio inconsciente que alerta você daquele perigo, ele te acalma. E ele acalma como? Colocando uma explicação. Eu acabei de pensar nisso. Eu falei assim, tem muita gente no mundo. Exatamente. Vai ser, ele vai te dar uma explicação, mas ele te dá uma explicação para te acalmar, senão você entra em neura. Sim. Na verdade, a máquina que o criador fez é maravilhosa, né? Pra você não entrar em maluquice. Então ele arruma uma explicação. E a explicação, geralmente, é uma explicação que coloca valor moral, é o que não devemos fazer, no porquê do livramento do Bechmol e do não livramento dos outros.
Não é do tipo, porque ele é bonzinho. Porque ele é bonzinho, porque Deus só lá. tinha um livramento para ele, mas não tinha para os outros, porque ele merecia, os outros não mereciam. Mas a gente acaba caindo nisso para livrar a nossa própria pele. Como eu não quero ficar viúvo, qualquer coisa que acontece com a mulher foi assaltada em São Paulo de madrugada e tudo. Mas também, né? Mulher andando de madrugada em São Paulo dá nisso. Por que eu tô falando? A minha não anda de madrugada em São Paulo. Quando eu falo essa explicação, na verdade eu tô acalmando a minha mente contra o medo da viuvez. Só que na nossa calmaria mental, no inconsciente, a gente acaba perdendo o crivo e extravasa isso em forma de texto, de argumento, de tese. E aí começamos a partir para o julgamento do outro. É o Carl Jaspers que dizia, a gente acaba julgando o outro com o nosso código de valores. E você começa a dar explicações para o sofrimento alheio e soluções para as dificuldades alheias. Como é fácil resolver problema dos outros? É muito fácil, né? Você olha e você fala assim, meu... E aí isso é uma das coisas, não a única, que o livro de Jó quer corrigir. A aprovação que você está passando não é necessariamente porque você é um desgraçado. Não, obrigado, eu não quero. A aprovação que você está passando não é necessariamente porque você é um desgraçado. E a bênção que você está recebendo não é necessariamente porque você é o cara. É porque Deus tem um plano maior do que a sua bênção. Forte isso. Ele tem um plano maior do que a sua aprovação. E mesmo que você seja o cara, assim, o cara no mundo espiritual, se Deus precisar do seu martírio para servir de testemunho para a conversão de alguém, ele vai deixar você ser martirizado, ele não vai interromper a pena de morte como ele não interrompeu de Paulo. Você entendeu? Ele permitiu, não desejou. Permitir é diferente de desejar. Ele permitiu, talvez, que 6 milhões de judeus se tornassem vítimas de Hitler para que hoje eu pensasse um pouquinho mais nos riscos que o mundo corre de criar uma tragédia. De repente, a morte daquele judeu não foi porque ele merecia morrer, mas de repente aquela morte daquele judeu me faz pensar um pouco mais na vida. Entenderam? Então, provações ou problemas não vêm porque você é um desgraçado, porque você é o cara, necessariamente. É lógico, não vou aqui ser leviano. Há muitas bênçãos que vêm das suas atitudes. Eu fui bem no mercado porque eu fiz tudo direitinho. Há bênçãos que vêm das virtudes. Sim. E há aprovações também que vêm dos vícios, né? O cara passou a vida inteira fumando, tem um pulmão podre, é consequência. Mas eu quero dizer que na matemática da vida, nem todas as bênçãos ou provações vêm necessariamente por causa dessas coisas identificáveis. Na melhor das hipóteses, Jesus deu o conselho, não julgueis, para não serdes julgados. Isso daí, você sabe onde fica mais forte ainda, cara? Você vê quando... eu ouvi um cara chamado Jackson, ele falou isso, eu achei sinistro. Você pega o que você acabou de falar sobre o julgamento. E aí, você pega a história de novo de Jesus e o diabo no deserto, a provação. Aí, o que a gente tira dessa história? Quem mandou Jesus para o deserto foi o Espírito. Quem botou Jesus no topo do monte foi o diabo. Então... nem toda vez que você olha para alguém lá em cima, foi Deus ou Jesus ou a bênção que colocou. E nem toda vez que você vê alguém passando por um deserto, foi o diabo que te fez passar. Então muitas vezes você olha para alguém muito grande hoje, alguém com muita grana, alguém com muito patrimônio, alguém com muito sucesso, nem sempre foi Deus que colocou ele lá. Né? Então realmente não tem como a gente julgar, cara, porque existe uma justiça completamente diferente da nossa que rege o mundo. Né?